Et ambulabunt reges illumine tuo, e os reis caminharão na tua luz. Reverendíssimo Padre Gabriel, Reverendíssimo Padre Jorge, Reverendo Subdiácono Tales, prezados seminaristas, amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se dignou manifestar-se àqueles que buscavam de coração reto, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, amados irmãos, nesta festa grandiosa da Epifania do Senhor, somos chamados a celebrar não apenas a manifestação de Jesus aos magos, mas também a manifestação de uma nova luz, uma nova presença consagrada aqui entre nós. Estamos reunidos, graças a Deus, pela terceira vez, para a missa solene de um neo-sacerdote. E a coincidência dessa Santa Missa solene com a festa dos Três Reis Magos não é uma mera casualidade, mas sim o convite à nossa reflexão profunda sobre o ministério sacerdotal. Assim, nessa liturgia tão solene, nós somos chamados a contemplar uma conexão peculiar que existe entre a adoração dos magos e a beleza da vocação sacerdotal. Imaginemos por um instante, caríssimos irmãos, aquela cena na qual os reis magos seguiram a estrela, guiados por um chamado divino, até encontrarem o menino Deus em Belém. 3 homens sábios de terras distantes, cada um carregando consigo presentes muito significativos: ouro, incenso e mirra. E esses presentes não eram meras ofertas materiais, mas eram símbolos místicos que ecoam em nossos corações até os dias de hoje. Os 3 reis magos, guiados pela estrela divina, representam a busca sincera e determinada pela verdade. Eles seguiram a luz celeste, enfrentando desafios, superando os obstáculos que apareciam no caminho, até que finalmente encontram o menino Jesus em Belém. E da mesma forma, o Padre, nosso neo-sacerdote, ao responder o chamado de Deus, depois de ter passado um tempo no seminário, estudando a sua vocação, formando-se para ser outro Cristo, andando debaixo da luz divina, ele agora inicia a sua jornada sacerdotal. Ele é chamado para ser também uma luz para o povo de Deus, guiando-nos em nossa busca pela verdade e pela presença divina em nossas vidas. E cada presente tem um significado profundo que ecoa no ministério e na vida do sacerdote. O ouro, por exemplo, simboliza a realeza de Cristo e convida o nosso neo-sacerdote a proclamar Jesus como verdadeiro Rei em todas as esferas da vida. O ouro nos lembra, assim, que o ministério sacerdotal é um serviço humilde que nós prestamos ao Rei dos Reis. Por isso, o Padre é chamado a proclamar a soberania de Cristo em todos os aspectos da nossa vida, não só na igreja, mas em casa, no trabalho, na sociedade. E também a nos conduzir, assim, no caminho da justiça e do amor. O incenso é símbolo da oração que nos eleva a Deus e recorda ao sacerdote a importância da vida de oração constante, que assim como o incenso se eleva em fragrância agradável, as orações do Padre, que elas também cheguem até o trono de Deus, intercedendo pelos fiéis e também pelo mundo. Que o neo-sacerdote seja um intercessor fervoroso diante de Deus ao rezar devotamente o breviário, a Santa Missa, elevando as nossas preces ao trono divino e nos conduzindo assim
até aquela comunhão, aquela união com o nosso Pai Celestial. A mirra é o presente dos magos associado ao sofrimento, aponta para a dimensão sacrificial da vocação sacerdotal. Assim como Cristo ofereceu a sua vida por nós, o Padre também é chamado a se sacrificar todos os dias pelo bem do povo de Deus, a ser presença de consolo nos nossos momentos de dor e de dificuldade. Nunca se esqueça, caríssimo Padre, é preciso ser sempre sacerdote e vítima, todos os dias, tal como Cristo, na sua vida, desde o seu nascimento, já se oferecia ao Eterno Pai para a nossa salvação. Que o Senhor possa encontrar a força na mirra para abraçar os desafios do ministério sacerdotal com a mesma coragem e amor que Cristo demonstrou na cruz. Mas a jornada dos Reis Magos não terminou em Belém ao se encontrar com o menino Jesus. Eles retornaram por um caminho diferente, transformados por aquela experiência do encontro com Deus. Da mesma forma, o ministério sacerdotal é uma jornada de transformação. Nosso neo-sacerdote, ao se entregar ao serviço do povo de Deus, é chamado a ser transformado pela graça divina para crescer na santidade e para também nos conduzir no mesmo caminho de transformação, de conversão até Deus. E que nesse momento especial também nós dirijamos os nossos olhares para a Virgem Maria, a mãe do menino Jesus. Ela que estava presente na adoração dos magos e ela que também é a mãe do sumo e eterno sacerdote. Que o seu amor materno seja um farol que guia e sustenta os nossos padres em sua missão. Em todos os momentos da vida, que o padre, especialmente nos momentos de dúvida, de cansaço, de aparentes frustrações e tentações, que olhe sempre para essa estrela que é a Virgem Maria, que invoque a sua Mãe Santíssima, que ela vai sempre dar as forças para que nós possamos vencer as dificuldades, as tentações. Que Maria, que ponderava todas as palavras e ações no seu coração, que ela possa interceder o nosso neo-sacerdote pelos nossos padres, acompanhando-os em cada passo das suas vidas. E, amados irmãos, também uma palavra de incentivo aos nossos jovens. Do mesmo modo como os magos levaram a boa nova de Cristo para a sua terra, e assim como o nosso neo-sacerdote, ele busca salvar as almas, a necessidade de jovens que buscam conhecer e seguir a vontade de Deus nunca foi tão premente e tão importante do que nos dias de hoje. Hoje, caríssimos jovens, eu encorajo vocês com entusiasmo a se abrirem à voz de Deus em suas vidas. Tenham a coragem de considerar a possibilidade de uma vocação sacerdotal, de uma vocação religiosa, e também de buscarem a orientação na oração e na palavra de Deus. Não tenham medo, vale a pena seguir a estrela da sua vocação, vale a pena deixar tudo para trás como os magos para se encontrar com Jesus, vale a pena se desgastar para salvar as almas. Não é algo que nós merecemos, mas é Deus quem nos escolhe com amor e também nos dá as graças para vencer em cada dia. Experimentem essa alegria de viver com intensidade a vocação que Deus lhes deu, seja ela a vocação sacerdotal, seja a vocação religiosa, seja a vocação de uma família. Vivam com intensidade e experimentarão a alegria de servir a Deus. Ao nosso neo-sacerdote, queremos expressar o nosso apoio nas orações e também uma súplica.
que sejas um sinal vivo do amor de Deus em sua Santa Igreja, um pastor dedicado, um guia espiritual para todos nós. Que a sua jornada sacerdotal seja repleta de alegrias e de frutos abundantes. E nunca se esqueça de que os fiéis caminharão seguindo a luz de Cristo que está em ti. Aos fiéis, alguns conselhos para nós vivermos bem a espiritualidade de hoje. Participem ativamente nessa liturgia, respondendo à missa, cantando e se aprofundando nesse tesouro da igreja, da nossa liturgia. Rezem também pelas vocações sacerdotais, pelas vocações religiosas e também pela vocação das famílias. Cultivem uma vida de oração pessoal e estejam atentos à vontade de Deus em suas próprias vidas. Nesse dia de alegria e celebração, peçamos ao Senhor que abençoe abundantemente o nosso neo-sacerdote e também o nosso apostolado aqui em Belo Horizonte. Que o Padre seja sempre uma luz brilhante, nos guiando no caminho da santidade. Que o exemplo dos 3 reis magos o inspire em seu ministério e que todos nós, como povo de Deus, sigamos a luz de Cristo, encontrando nela a verdadeira sabedoria e a plenitude da vida. Não sejamos como Herodes, que foi convidado a adorar o Rei dos Reis. Ele poderia ser o 4º rei mago, mas ele recusou. E reconheçamos na adoração dos magos o início da nossa vocação cristã. Honremos, portanto, caríssimos, esse sacratíssimo dia no qual o autor da nossa salvação se dignou manifestar-se a nós, e que aquela criança a quem os magos veneraram numa manjedoura, nós o adoremos no céu e na hóstia consagrada. E assim como eles ofereceram seus próprios tesouros, assim que também nós possamos oferecer a Cristo nesse dia, nesta Santa Missa, dons dignos de Deus em nossos humildes corações. Peçamos essa graça à Virgem Maria e que possamos caminhar, assim como os magos, sempre debaixo daquela luz divina e no esplendor do nascimento do menino Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.